Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma receitinha. Eu vou deixar toda a quantidade certinha na descrição do vídeo para vocês. Mas aqui a gente tem 230 gramas de água, 6 gramas de sal. Aqui a gente tem 3 gramas de fermento para bolo, né? Aquele fermento químico normal para bolo. Aqui a gente tem 15 gramas de açúcar. Aqui a gente tem 5 gramas de vinagre, 20 gramas de óleo. Aqui eu tô usando azeite, mas você pode usar óleo da sua preferência. Aqui a gente tem 5 gramas de fermento para pão, aquele fermento biológico seco. E aqui a gente tem 6 gramas de goma xantana. E aqui eu vou pesar as nossas farinhas. Então, a gente vai precisar de fécula de mandioca, polvilho azedo, amido de milho e farinha de arroz. Vamos pesar nossos ingredientes? Vamos lá. Primeiro, a gente vai pesar a farinha de arroz. São 110 gramas de farinha de arroz. Aqui eu já tenho só um pouquinho, então eu vou pegar de outro saquinho aqui. 110 gramas de farinha de arroz. Esse pão que a gente vai fazer é um pãozinho francês. Muita gente aí sente saudade de consumir aquele pãozinho francês quentinho. Vamos lá? Eu vou fazer a medida exata. Aqui na minha balança, acabou passando 4 gramas. Então, como eu quero 110 gramas, eu vou pesar certinho. A farinha de arroz já foi. Agora eu vou tarar aqui nossa balança novamente. E a mesma medida da farinha de arroz é a do amido de milho. Então, a gente vai pesar 110 gramas de amido de milho. Ou você pode usar a fécula de batata, tá? Que são 2 amidos poderosos aí pro nosso pão sem glúten, tá? Aí você pesa tudo direitinho, que o pão sem glúten, ele é exatas, tá, gente? Ele é bem exatas mesmo na balança. Então, se você não tem uma balança, procura. Eu já tentei fazer por meio de xícara e não dá certo. Tem que ser bem pesadinho mesmo, tá, gente? 110 gramas de farinha de arroz e 110 gramas de amido de milho. Prontinho, já tá pesadinho. Agora, o que a gente vai pesar? Vamos pesar agora a nossa polvilho doce ou fécula de mandioca, tá? Eu tô usando aqui a fécula de mandioca, mas você pode usar o polvilho doce, que é a mesma coisa. Então, a gente vai precisar, para o polvilho doce ou fécula de mandioca, de 40 gramas, tá? Eu abri outro pacote, mas eu acho que é só esse aqui que já estava aberto, vai funcionar pra mim, hein? Vai dar certinho, 40 gramas de fécula de mandioca. E a gente vai precisar também de 15 gramas de polvilho azedo, que ele vai trazer ali uma maciez e fazer com que o nosso miolo de pão, ele fique bem fofinho. Então, vai ser 15 gramas. 15 gramas de polvilho azedo. Ele passou só um pouquinho, aí eu vou tirar aqui só um pouquinho dele, só pra gente ter uma pesagem exata mesmo, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar todos os secos. Não todos, a gente vai misturar o açúcar, a goma xantana e o fermento para pão. A gente vai misturar tudo aqui, tá? Tudinho, os secos. E a gente vai deixar para misturar por último o sal e o fermento para bolo, tá? Então, vamos dar a nossa misturadinha aqui. E a gente vai usar para essa receita a batedeira. Se você não tiver batedeira, você pode bater na mão mesmo, sem problema nenhum. Eu vou bater na batedeira só para adiantar mesmo o meu processo, tá? Agora que eu já misturei os secos aqui, agora a gente pode misturar o restante. O vinagre, o
o nosso óleo e a gente vai misturar a nossa água para ela ir umedecendo a nossa massa. Lembrando que o fermento químico e o sal nós vamos deixar para misturar por último, tá? Então, vamos dar a nossa misturadinha aqui com esses ingredientes. E a gente já vai acrescentar a água. Acrescenta aos poucos, que possa ser que sua farinha ou ela vai precisar de menos água ou ela vai precisar de mais água. Aqui deu para perceber que ela tá uma farofa. Então, a gente vai acrescentar mais água. Eu tô misturando aqui um pouco com a mão para ajudar a minha batedeira. Se você tiver aquela batedeira planetária, vai ser melhor ainda, porque ela é até mais forte, né? Pra gente não correr o risco de estragar nossa batedeira. Mas, como eu só tenho batedeira de mão, eu irei utilizar ela mesma. A gente vai bater ela aqui até ela ficar uma massa bem hidratada. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês como que vai ficar a nossa massa. Gente, essa é a consistência da nossa massa. Ó, ela é uma massa grossa, não é massa de sovar pão, né, na mão, como de glúten tradicional. Ela é assim, mais grossinha mesmo. E também ela não é uma massa de bolo, que é muito mole. Essa massa, ela tá no ponto ideal. Aí o que a gente vai fazer agora? Ó como ela tá uma massa bem bonita, bem lisinha. Ela não cai da espátula, tá vendo? Agora a gente vai colocar o fermento e o sal para poder integrar aqui na nossa massa. A gente vai bater por mais ou menos uns minutinhos aqui, tá? Então a gente já pode colocar aqui o nosso fermento e o sal. A gente coloca o sal e o fermento por último, para nossa massa não perder a estrutura dela. Então a gente vai só incorporar mais um pouco aqui a nossa massa e eu já volto. Pronto, já misturei a nossa massa. Olha como ela tá bonita a nossa massa, ó. Tem que ser nessa consistência aqui, tá? Ó, que ela não cai da colher com facilidade, tá vendo? Tá muito linda a nossa massa. Agora eu vou transferir ela para uma tigela de vidro, só para eu poder saber que ela desenvolveu, tá? Então eu vou passar aqui para minha tigela de vidro, para ela poder crescer e desenvolver. Prontinho. Agora a gente vai deixar essa massa descansar. Eu vou cobrir com plástico aqui essa massa. E a gente vai deixar ela descansar por mais ou menos 1 hora. Ou até você ver que ela dobrou de tamanho ou deu uma boa evoluída, tá? Isso varia de região para região. Se sua cidade estiver muito quente, ele vai desenvolver mais rápido. Se sua cidade estiver mais fria, ela vai desenvolver mais lento. Então, quando minha massa, eu ver que ela já dá pra gente modelar, eu volto aqui e mostro pra vocês, pra gente poder modelar juntos, tá? Voltei, gente, minha massa já cresceu. Olha como ela desenvolveu. Tá vendo? Agora a gente vai modelar a nossa massa. Vou tirar aqui o plástico filme. E agora a gente vai tirar todo o ar da nossa massa. Ó, olha como ela tá. Olha, cheia de ar nossa massa, tá vendo? Agora a gente vai misturar ela. Pode misturar sem medo, para que ela fique uma massa bem mais fluida, né? Então a gente vai poder tirar aqui todo o ar da nossa massa. Eu coloquei ali na minha assadeira 2 papéis vegetais, mas você pode untar a sua forma com azeite e farinha, óleo e farinha, o que você quiser, tá?
Eu já coloquei ali uma água para esquentar. Já coloquei também uma forma vazia no chãozinho do forno, tá? Para quando a gente for colocar o nosso pão, eu colocar água na assadeira e criar vapor, tá? Ó, nossa massa já tá no ponto de modelar, tá vendo? Agora a gente vai pegar ali uma colher, a gente vai untar nossa mão com água não, perdão, com azeite. É que eu não tenho óleo aqui em casa, eu só vou ter azeite mesmo. Então eu vou untar a minha mão com azeite para que a gente possa pegar e modelar nossos pães. Eu vou fazer aqui uma colher mais ou menos de massa, os nossos pãozinhos francês, tá? Aí eu vou pegar aqui a minha forma, vou colocar aqui e vou mostrar mais ou menos como eu quero que ele vai ficar. Então eu vou passar um pouco de azeite aqui na minha mão. Pode untar bastante, tá? Pra massa não grudar na sua mão. Aí agora a gente vai modelar nossos pães dessa maneira aqui, ó. Até ele ficar bem bonitinho no formato de pão francês. Ou se você quiser, você pode fazer ele redondo. Mas como é pão francês, né? Então a gente vai colocar aqui no formato de pão francês. Da melhor forma que a gente conseguir. Vai acertando ele bem bonitinho, tá? Vai fazendo nosso pão e ele vai ficar mais ou menos assim. A gente vai colocar aqui na nossa forma, deixar sempre um espaço, tá? Aí o papel vai correr aqui, eu vou ajeitar e volto a mostrar pra vocês. E eu vou fazer mais pãozinhos desse e volto, tá? Pra mostrar. Meus pães já estão modelados, olha que lindos. Agora a gente vai fazer um corte neles. Renderam 5 pães. A gente vai utilizar um potinho com água e eu vou usar essa lâmina aqui que eu tenho. Mas você pode usar faca, tá? Uma faca úmida. Aí você molha aqui, ó, na água e vai fazer um cortezinho bem no meio. Corte feito. Agora eu vou deixar esse pãozinho descansar por mais ou menos 10 minutos e volto com vocês. O pão já cresceu. Agora eu vou tirar o plástico e levar pro forno por mais ou menos 40 minutos. Até obter um pãozinho bem moreninho. E já já eu volto. Meu forno já está aquecido. Já está com água quente dentro de outra forma para criar vapor. E o meu pão sair bem lindo do forno. Já já eu volto para mostrar o resultado para vocês. Olha o resultado dos nossos pães. Ficaram mais ou menos 1 hora no forno. Eu tinha deixado eles a 200 graus, mas é bom sempre deixar uma temperatura mais alta, 220 a 230 graus. Ele tá uma casquinha. Vamos ver agora como tá por dentro. Fofinho. Miolo sequinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.